Olá, seres humaninhos! Sejam muito bem-vindos a este canal. O meu nome é Anauara Rodrigues, eu sou professora de literatura e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para você que vai prestar Enem, vestibulares ou para você que quer enriquecer os seus estudos de modo geral. A aula de hoje é sobre gêneros literários. É muito importante enfatizarmos aqui a ideia de que gênero literário é diferente de gênero textual. Sendo assim, nós vamos analisar apenas os textos literários. E para facilitar a nossa vida, lá na Grécia Antiga, Aristóteles dividiu esses textos em 3 gêneros. Ele pegou as principais funções e as principais características de cada um e os dividiu em gênero épico, lírico e dramático. Lembrando que em literatura existem 2 formas de se escrever um texto. Ou ele pode ser escrito em prosa, ou seja, em parágrafos, ocupando todas as linhas, todos os espaços ali do papel, ou ele pode ser escrito em versos. Os versos são as linhas do poema, ele pode ser escrito ali em formato de poema. Sendo assim, o primeiro gênero que nós vamos analisar é o épico. E quando a gente fala em alguma história épica, a gente sabe que se trata de algo grandioso. Então, texto épico, gênero épico ou epopeias são histórias, são poemas narrativos que vão contar feitos grandiosos de um povo. E esse povo, ele vai ser representado sempre pela figura de um herói. Então, nas epopeias, nós vamos ter muitas batalhas, muitas guerras, muitas lutas e vamos ter a presença aí, a figura de um herói. Esse herói, ele é sempre muito corajoso, muito valente, dotado aí de muita inteligência, de força, de bravura, de muitas características. Esse herói, ele vai representar a sua nação. As principais epopeias que nós temos é a Ilíada, que conta a guerra de Troia, e a Odisseia, que conta a volta aí do herói, né, de Ulisses ou Odisseu em algumas traduções, para sua terra natal. Lembrando que Troia é uma história muito clássica e que tem aí essa presença marcante, a figura de vários heróis. E esses heróis, eles querem ser imortalizados através aí desses feitos grandiosos. Além do gênero épico, nós temos também o gênero lírico. E quando a gente fala de gênero lírico, a gente fala de lirismo. E lirismo está relacionado com as emoções. Por que a professora recebe esse nome lírico? Lírico vem da lira. Lembrando que antigamente os poemas, eles eram acompanhados pelos instrumentos musicais. E a lira, ela parece ali a lira, ela se parece com uma harpa, né? Então uma harpa menorzinha. Essa harpa acompanhava os poemas e sendo assim, recebeu o nome então de gênero lírico. O gênero lírico, ele tem como principal característica a presença aí de um eu lírico. Então, enquanto nas epopeias nós tínhamos a figura do narrador, contando aí esses feitos, essas histórias grandiosas, no gênero lírico, nós vamos ter textos que normalmente são escritos em primeira pessoa, porque nós vamos ter uma voz, o eu lírico, alguém que quer se expressar. Então, os textos líricos, eles têm por característica a valorização dos sentimentos, da subjetividade, a presença muito forte da musicalidade através das rimas e dos recursos sonoros utilizados pelo autor. Nós vamos ter também muito ritmo e muita poesia. E por último, não menos importante, nós temos o gênero dramático.
O gênero dramático é aquele gênero feito para ser representado, ou seja, ele conta aí com a presença dos atores, ele não precisa de um narrador, pois ele é algo feito para ser visualizado. E esse gênero, ele é extremamente importante para a literatura, porque ele defende aquele conceito de mimese defendido por Aristóteles, né? O conceito que diz que a arte é uma representação da vida. E que representação maior do que a que nós temos muitas vezes aí nos palcos dos teatros, nas telas dos cinemas, nas telas das televisões, de modo geral. Sendo assim, para finalizarmos, a gente tem uma última questãozinha aqui para ser resolvida. Como identificar esses gêneros na hora do vestibular? A resposta é muito simples. Se vocês perceberem que trata-se de uma história que está sendo feita com o objetivo de contar uma história, de narrar uma situação, nós temos o gênero narrativo. Se vocês perceberem que o objetivo daquele texto é mexer, despertar aí as suas emoções, trata-se de um texto lírico. E se você perceber que o texto foi escrito, mas para ser encenado, trata-se do gênero dramático. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Lembrem-se de dar like, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. Um abraço, até a próxima aula!